chamou-me a atenção nestes dias, aqueles que me conhecem sabem que eu definitivamente sou uma pessoa que gosto muito de música. Acho que a música e os livros, nomeadamente tudo o que é música faz parte de um livro, porque quase sempre a música não é só um compêndio de melodias, mas requer um pensamento, e um pensamento tem que ser levado posteriormente a palavras, e posteriormente podem ser poemas, podem ser ideais, transmitidos sempre por uma pessoa. Há vários tipos de músicas. Ao longo dos tempos, muito a Igreja quis demonizar tudo aquilo que não era a música considerada evangélica, enquanto provavelmente hoje em dia há muita música evangélica que está mais demonizada do que alguma das músicas que são perfeitamente limpas e que transmitem ideais morais e éticos que são válidos e pensamentos que são evidentemente para despertar a consciência dos homens. Então eu queria passar uma música, e quero que vocês, durante esta música, vai passar a letra, e a letra vai ter a letra que o cantor está a cantar, nomeadamente é um cantor irlandês que se chama Mike Scott, é o autor deste poema, que relata o título da música é What You Want Me to Do, o que é que tu queres que eu faça, e é o enigma de um homem que admite que tentou fazer as coisas da sua maneira, tentou fazer as coisas da maneira que as pessoas diziam, mas ultimamente teve que se voltar para Deus e termina por perguntar: Deus, o que é que tu queres que eu faça? E eu escuto, Senhor. Então eu queria pedir aos irmãos que passassem antes de entrar na palavra. Tried to do things my own way, and I've tried to do what people say, and I'm going nowhere fast, and I'm turning to you at last. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? I can see the lights of home, but I can't get there on my own. I can see the landing strip, but I need you to steer my ship. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? Been a fool and I've been a clown. I let the enemy turn me around. I've wasted love and I've wasted time. I've been proud and I've been blind. I've got a lot of things to change, a whole man to rearrange. And if you'll show me how, I'll begin right now. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do, Lord? I'm listening.
Glória a Deus. Então, queria orar e talvez, provavelmente, parte da nossa oração fosse a mesma pergunta: o que é que tu queres que eu faça? E a outra parte fosse o final, simplesmente sussurrar: eu estou a ouvir. Senhor, o que é que tu queres que nós façamos, meu Deus? Pretendemos ter-te conhecido, pretendemos conhecer-te, Senhor, pretendemos ter conceitos, pretendemos saber, Senhor, pretendemos que tu caminhes connosco, pretendemos ter criado diferentes conceitos ao longo dos tempos, Senhor. Os fariseus, por muito tempo, Senhor, quando tu chegaste diante deles, eles não te identificaram, Senhor, tiveram conflitos contigo, Senhor. Talvez tu hoje estejas diante de nós e nós continuemos a questionar-nos e continuemos a pensar que tu és outra pessoa, que tu és outro Deus. Talvez estejamos a adorar outro Deus. Por isso, meu Deus, cansamo-nos. Por isso, meu Deus, classificamos as pessoas. Por isso, meu Deus, pensamos que somos uns mais que outros. Por isso, nesta manhã, Senhor, simplesmente queremos render-nos aos teus pés e pedir que a tua palavra venha realmente profundizar muito mais do que é aquilo que é a nossa superfície, Senhor, que é bastante, enfim, vã, que não tem muito que oferecer, senão simplesmente algum show, algum tipo de impacto que é meramente vão, mas sabemos que se tu alcançares o nosso interior e se tu nos transformares, podemos alcançar em ti descanso e realmente transformar as nossas vidas. Já não queremos, meu Deus, recordar-nos daquele Deus que nós conhecemos talvez em 1970, em 1980 ou 1990, aquele Deus da escola dominical, aquele Deus das imagens, dos pósteres que está com os seus cordeiros. Queremos estar contigo, que és um Deus vivo, Pai. Por isso queremos escutar a tua voz. Fala que nós queremos ouvir. No nome de Jesus, amém. Amém? Ponha-me um relógio, faz favor. Vamos outra vez entrar em João 4. A mensagem não terminou e vou tentar fazer isto breve, ok? São 11h10. João 4, capítulo 1, João 4, do verso 1 ao verso 32. E quero simplesmente enquadrar-nos que Mateus fala sobre... o Evangelho de Mateus mostra Jesus de uma maneira... para mim o Evangelho de João é incrível porque ele mostra-nos Jesus, um Jesus que é real. E a minha questão é perguntar-te se realmente eu pergunto-me se realmente nós conhecemos esse Jesus. Não é o Jesus que, volto a dizer, com o qual tu tiveste algumas experiências, com o qual tu te acostumaste a considerar e a criar conceitos, com o qual tu te doutrinaste. Tiveste algumas doutrinas, tens alguns preceitos, algumas ideias, mas senão este Jesus que o Evangelho de João apresenta, este Jesus que fez muitas coisas. O Evangelho de João começa por apresentar um Jesus que faz, nomeadamente o Evangelho de João apresenta Jesus e há 7 milagres preponderantes que são apresentados no Evangelho de Jesus, que manifestam a identidade de Jesus, e depois há 7 afirmações que João demarca, que saíram pela boca de Jesus, que demarcam aquilo que é Jesus, enquanto, nomeadamente, por exemplo, Mateus afirma-se mais naquela parte histórica que é a genealogia de Jesus, aquelas 41 gerações que vieram até que Jesus chegou e foi colocado na terra. Mas esquecemos que João, capítulo 1, começa a dizer que Ele era antes de todas as coisas. E aí o Verbo foi feito carne e Ele habitou no meio de nós e Ele manifestou a sua glória. Então vamos começar pela primícia de uma coisa. Se Ele era antes de todas as coisas, Jesus já era, e depois a palavra foi feita carne, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, como diz a palavra de Colossenses, e também está afirmada em João capítulo 1, e nós vamos ler esses versos, eu não quero demorar muito tempo aqui, senão que já era, Jesus já
Alguém me ajuda? Eu consigo demorar 1h30 ou 2 ou 3. Jesus já era. Não é já foi. Ele era antes. Estava Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amenamente, antes que todas as coisas fossem formadas e viram a terra deforme. E a terra estava confusa e eles começaram a organizar a terra. Quem? Deus. Quem era Deus? E era só Deus Pai? Não era Deus Pai, e Ele era Deus Filho, e era Deus Espírito Santo. E quem é que fez todas as coisas? Quem é que fez a terra e os seus firmamentos? Deus Pai. E fizeram por meio de quem? Gênesis. Por meio de? E quem é a palavra? Então Deus, Jesus, o Verbo, feito carne, começou a trabalhar quando? Antes de todas as coisas, e começou a manifestar-se uma vez que Ele fez, literalmente, porque as coisas foram feitas através, porque Deus falou a palavra. Deus falou e nós fomos feitos. Amém? Nós viemos à existência. Então, o Evangelho segundo São João, ou seja, João mostra Jesus através daquilo que Ele fez. Mas também João, depois, quando chega ao fim do Evangelho de São João, diz, não foi tudo o que Ele fez. Significa, fez muitas mais coisas daquelas que estão relatadas no Evangelho de João. Agora, significa, vamos assentar aqui uma primícia. Será que conhecemos um Deus? E podemos afirmar que aquilo que conhecemos de Deus não é tudo aquilo que é Deus? Estamos cá? Eu quero fazer pensar, é que nós às vezes tomamos um dado adquirido, ou seja, nomeadamente as pessoas que às vezes levam mais tempo nos ministérios e vão-se acostumando às doutrinas que aprenderam, vão-se acostumando aos quadrados nos quais foram encapsulados. Aí nasceram, aí foram plantados e disseram, bom, estas são as linhas, estes são os quadrados. Exatamente aquilo que aconteceu no tempo dos fariseus. Havia os fariseus, os saduceus, havia as diferentes escolas, meus amigos. Mas se nós formos ao paradigma de Jesus, e vamos ao paradigma de Jesus, alguém aqui me pode ilustrar sobre que rabino é que Jesus foi instruído? Irmão Faria, provavelmente o irmão... Ou provavelmente o irmão Tom pode-me ajudar, que são pessoas mais velhas. A que escola teológica é que foi Jesus Cristo? A nenhuma, não? Ele foi sobre algum rabino? Ok. Quando é que começou o ministério de Jesus? Não. Começou em Gênesis. Aos 12 anos, ele cumpriu o seu bar mitzvah, abriu as escrituras em Isaías e diz, eis aqui a escritura cumpriu sobre vós. E a religião instituída, não sei se era a batista ou se era a neopentecostal, ou, enfim, sei lá, não sei, era uma religião instituída, mas vamos transportá-la para os dias de hoje, ou seja, não sei se era... A Aliança Evangélica, ficaram consternados com a afirmação de Jesus. Será que conhecemos esse Jesus? O Jesus que nos traz consternação, o Jesus que nos saca de todos aqueles conceitos que nós dizemos, é que sabes, a mim em 1979, em 1989, em 1991, quando eu tive a minha experiência com Jesus e Ele veio à minha vida e começaram a me ensinar na escola dominical, eu conhecia Jesus assim. Mas afinal, Jesus, por isso eu pergunto, será que conhecemos um Deus? Será que podemos considerar que todas as experiências que tivemos com Jesus é aquilo que Ele fez e já não há mais? Não, há muito mais. Porque João disse, Ele fez todas essas coisas, mas há muitas mais coisas que Ele fez.
Podemos dizer que aquilo que Deus fez na minha vida não é tudo aquilo que eu tenho para fazer na minha vida? É que há pessoas que pensam que, enfim, eu sou o supra-sumo. E quando nós falamos com algum... não, é que ele fez... Está bem, aquilo que ele fez, está o verbo no... Ajuda-me lá um bocadinho, que assim... Está no passado. E o nosso Jesus não é um Jesus de passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele permanecerá para sempre. Mas a grande diferença do Jesus do passado e do hoje é que a manifestação do Jesus de hoje não é a mesma manifestação do Jesus do passado. Porque eis aqui que ele nunca fez nada igual. Estamos cá? Nunca fez nada igual. E ele inclusivamente diz que quando oreis, não oreis com vãs repetições. Ele deu um formato de uma oração simplesmente para focar os pontos, que era a grandeza do Pai, a soberania do Pai, a pequeneza do homem. E esses são os pontos nos quais nos devemos focar, a graça maravilhosa que nos redime dos nossos pecados. E aí está um modelo, esse é um modelo. Ok? Mas não é para que continuamente, Pai nosso que estás, não sei, Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Estamos cá? Agora, eu queria entrar e vamos só, vou de uma forma muito rápida, em João, 7 milagres que identificam Jesus no Evangelho de Jesus. Ou seja, chegamos aqui e começamos a ver que Jesus, em capítulo 2, faz um pequeno milagre. Ou seja, um pequeno milagre, inclusive é com um bocadinho de força por parte da mãe de Jesus. Jesus completamente homem e completamente Deus. Diz comigo, completamente homem, completamente Deus. Completo, porque Ele é completo, Ele é pleno, Ele é em tudo plenitude. Plenitude homem, plenitude Deus. O verbo feito carne. Ele não subsistiu ser em forma de Deus, senão que Ele esvaziou-se de si mesmo e tornou-se semelhante aos homens, humilhando-se a si mesmo e obedecendo até à morte e à morte na cruz. Filipenses capítulo 2. E então, a mãe de Jesus levou àquela situação a Caná, umas bodas que estavam ali, e resulta que as pessoas tinham falta de vinho. Uma boda, havia vinho, a malta estava alegre, começaram a servir vinho, se calhar era o vinho, não seria o melhor vinho, não era o melhor vinho, não é? Começaram, mas aquilo sobrou que já não havia vinho, só havia água. Só havia água, ou seja, parece um milagre pequeno, mas eu pergunto-me, será que não é o mesmo Deus que faz grandes coisas que faz as pequenas coisas? E será que esse mesmo poder das grandes coisas não é o mesmo poder que é usado para fazer as pequenas coisas? E por isso diz a palavra do Senhor, porque é que tu desprezas as pequenas coisas? Porque é que tu desprezas os pequenos princípios? Porque é que tu somente te fixas nas grandes coisas? Porque tudo aquilo que é grande começou por ser pequeno. Bom dia. Vives pelo café ou vives pela fé? Se calhar melhor distribuir café. Ok? Então, vamos ver. Esta malta, pá, já tinham bebido uns copos, não sei, aquilo se calhar era um vinhito, não sei lá, 2, 3 euritos. Não era mau o vinho, até era porreiro. A malta estava contente. E, Jesus, vê lá. E então ele mandou trazer as talhas. As talhas vinham com água. Mas agora, o que é que isto se reflete? Reflete-se na tua vida e na minha. Ou seja, a nossa vida igual começou com um vinho novo. Quando tu transformaste, conheceste o Espírito Santo do vinho novo, ok? O vinho era um vinho porreiro, pá, ficaste desalegre, mas provavelmente chegas agora e não tens uma talha, senão começas a ter água engarrafada. Desta. Fechada. Não cai, não mexe, ninguém consegue beber sem tirar a tampa, não tira a sede. Está cá? Estamos cá? Porque chegas a um momento em que já tens tantos conceitos, tantos preconceitos, tantos prejuízos. Estamos cá? Em que chegas a um momento em que a garrafa, a talha tem água, mas a água não serve para grande coisa. Porque Deus é um Deus que gosta de estar numa festa, numa celebração. A sua igreja não é um funeral.
A sua igreja é uma celebração de vida. Lucas 15. É vida. É o pastor que foi pelas ovelhas, mas os evangélicos estavam sentados uns com os outros e diziam um para o outro: epá, aquele pastor ali, o tipo não deve ser lá muito bom pastor, porque ele junta-se com os pecadores. Já dissestes algo assim? Conheces alguém assim? Que sussurre, que murmura assim por trás, que se creia que é mais que os outros. Eles pensavam que sim. E Jesus começou-lhes a mostrar quem ele era. E João mostra-nos quem Jesus é. E então Jesus, na sua misericórdia eterna, vem e diz assim: malta, tens a água estancada, porque depois a seguir vamos aos milagres. E ver se eu vou a isto muito rápido. E tu tens a garrafa estancada, não é água de vida, não brota, não é estancada, está na talha, está dentro da garrafa de plástico, não sei se é do luso ou se provavelmente já estás tão enfastiada que é do fastio. E já nem sequer tem borbulhas, nem sequer é das pedras, porque das pedras às vezes até faz bem, não é? Mas também não gera vida nenhuma, limpa só o estômago quando a gente estamos um bocado aziados. Enfim. E então Jesus diz: eu quero fazer algo maravilhoso nesta celebração, nesta igreja, que és tu. A igreja não é o buraco onde a gente estamos aqui metidos. Não são estas 4 paredes, nestes microfones, nestas luzes. A igreja somos tu e eu, o templo do Espírito Santo. Então o que é que ele fez? Ele fez um milagre, disse: tragam cá as garrafas de água, as talhas, venham cá as talhas. E ele transformou as garrafas de água em garrafas de vinho Barca Velha. Chateau Margaux 1964, um vinho do Caracol, um vinho que não há dinheiro que o pague, não há milionário que tenha uma adega com aquele vinho. E então toda a gente ficou: ganda festa! Grande festa, o noivo, a noiva, a igreja guardou o melhor vinho para o final. Esse é o Jesus que tu e eu temos. Será que tu conheces este Jesus? Ou o teu Jesus é o da garrafa d'água engarrafada? E em seguida, repara bem, em seguida, é incrível este Jesus. A seguir vai curar a filha, o filho. Mas também podia ser uma filha, enfim. Como isto agora já não se sabe bem se é filha ou se é misturado, ou se não sei o quê. Enfim, para não fazermos acepção de pessoas, não vá ser que nos chamem algum tipo de coisa, ou que, como seja, enfim. Mas passemos para lá. O filho de um oficial do exército romano, já em João 4, então ele vai e diz: mas repara, há um matiz, é que este tipo de milagre ele já faz porque, ok, pessoal, eu tenho que fazer isto. Então Jesus disse-lhe: mas afinal, se vocês não virem os sinais e os prodígios, de algum modo crereis? Então agora tenho que fazer coisas para que tu creias. Mas a questão é que ele vai mais para além disso. É que ele não é que ele iria deixar fazer alguma coisa simplesmente para fazer uma birrinha, porque Deus não faz birras. Tu fazes birras. Ai, Senhor, se não me des isto, se não me des aquilo, eu não vou ali, não vou cá. Ai, trataram-me mal. Não. Ele vai e ele diz: quando tu pensas que a situação já não se resolve, Senhor, vê lá, faz lá isto por mim, porque isto é uma maneira de resolver. E o Senhor diz: mas tu não enxergaste ainda, vai lá porque a situação já está resolvida. Vai lá porque o teu filho está vivo, Mas tu ainda não viste, será que não viste, será que não entendes que o Deus ao qual tu pedes, Ele já fez as coisas? Amém? Já, será que não entendes? A seguir vem a cura do paralítico de testa, ou seja, Jesus vai à piscina. Não é do Lorele, nem é de Cabris, nem é a Municipal de Sintra, dos Bombeiros ali de Lorele. Não. Jesus vai à piscina, que era uma piscina que estava com água, mas com água parada. E que eventualmente dizia que religiosamente, lá vinha alguém, um anjo, e esse anjo era um enviado de Deus.
significa que era o Deus mesmo. Era uma encarnação de Deus ali que mexia as águas e o primeiro que entrasse era sarado. E a malta que é toda, é o dia do milagre, é a noite da salvação. Quero dizer-te uma coisa, é que todos os dias é dias de milagre, todos os dias é dia de salvação e hoje é dia oportuno. Simplesmente a ação está, se tu creres, verás a mão de Deus na tua vida. Amém. E aquela piscina incrivelmente Betesda, Casa, Tes da Misericórdia, era a casa da misericórdia, e as pessoas não se enteram quando estão na igreja. É uma piscina que há na igreja, mas é uma piscina cuja água é a água de vida, que é Jesus, e deveriam ser tu e eu a produzirmos uma água que tem uma máquina que está sempre a filtrar, que a água não se azeda, não precisa de cloro, e a água tem sal. Por isso é que as piscinas têm uma máquina de sal, porque nós somos a sal da terra. Assim a água está sempre purificada, santificada, ok? Para que todos nela mergulhem, não apanhem doenças e saiam dela limpa, como este homem que era paralítico já de 38 anos. E então Deus aplicou misericórdia. Então assim, Deus aqui estava a mostrar-te a ti e a mim, esta gente, que Ele era maior que todo e qualquer sistema religioso, humano, social, mental, psicológico, universitário, educacional. Ele podia fazer todas as coisas. Estão cá? Porque os outros, oportunamente, safavam-se eles primeiro do que os demais. E em seguida vejamos aquilo que todos nós outros conhecemos. Os discípulos queriam se livrar das multidões. As multidões tinham ouvido a Jesus e tinham fome, a multiplicação do pão e dos peixes. E em cima, segundo o relato, os judeus só contavam exatamente porque João era quê? Diga lá para eles ouvirem, pá. João era quê? Tenham medo. Era judoca ou era judeu? Era judeu. Então, quando ele escreveu o Evangelho, ele contou as pessoas como... Ele era discípulo de Jesus, mas ele continuava a ter uma forma de pensar, de reagir e de escrever. Tu vens a Deus, conheces a Jesus, aprendes umas doutrinas ecas, todos nós, mas continuamos uns a ser tugas, outros a ser brazucas, outros a ser chapines, outros a ser mexicanos, outros a ser ingleses, outros a ser trúmpios, trúmpios não, americanos, outros a ser russos, outros a ser croatas, e aquela cultura que nós levamos atrás. Estamos cá? Voltamos a Gênesis 1 e a João 1. Ele era antes de todas as coisas, e o Verbo foi feito carne, e todas as coisas foram feitas por Ele e por Ele. E em Gênesis diz que o mundo estava deforme, o Espírito pairava sobre as águas. E eis aqui que Deus começou. Quem? Ele falou a palavra. Quem é a palavra? Quem é o Verbo? Jesus. Começou o seu ministério. Jesus começa em ação. Não o Jesus encarnado, mas Jesus o Deus, completamente Deus, começa em ação. Amém? E aqui, o que é que acontece? Desde o ventre da tua mãe te conheci. Tu e eu não somos um acaso de uma noite de amore entre tu papá e tu mamã. Deus falou-te à vida. Independentemente em que circunstância fosse. Naquela noite em que tu fostes concebido, em que o espermatozoide fecundou o ventre da tua mãe, Deus falou. Desde a sua soberania e desde a sua autoridade. Quando tu chegas agora ao teu presente, já passaste por muitas coisas na tua vida. Então significa que muitas das situações que tu vives, ultrapassaste, e outras coisas pelas quais tu não ultrapassaste, quero dizer-te que muitas delas
ainda são generacionais. Há muitas coisas que tu ainda não quebraste, porque são generacionais. Continuas a escrever e a reagir conforme tu fostes ensinado ao padrão da tua cultura e geneticamente conforme tu fostes concebido entre a tua mãe e o teu pai. E aquele Deus que é um Deus maravilhoso, é um Deus de milagres, Ele neste milagre diz que eu sou muito maior, ou seja, sou maior que todas as coisas, eu trago providência, mas mais ainda o que é que Ele faz? Ele diz assim, ainda que tu sejas assim, ainda que tu estejas no meio da multidão e ainda que a maior parte das pessoas nem conte contigo, porque provavelmente tu és simplesmente mais um no meio da multidão, ou és mais uma porque as mulheres não eram contadas. Estamos cá? As mulheres não eram pastoras, as mulheres não são pastoras. Estamos cá. Porque firmemente encontra-me uma afirmação bíblica, encontra-me uma doutrina que suporte uma mulher na liderança. Não me venham com a da Débora, porque Baraque era um tipo que não tinha valor nenhum e ela foi porque ela não queria ir e ela disse, eu vou porque tu não vais, eu vou porque tu vou ao teu lado. Então Débora aí suportou-se, acabou-se. Não me venham com doutrinas de igrejas gays simplesmente porque David amava a Jonathan com todo o amor da sua vida. Não! Era um amor ágape, não era um amor eros. Um amor eros é um amor sexual, é um amor de intimidade, de toque físico. Um amor ágape é um amor pleno, é o amor de Deus. É um amor incondicional. Esse era o amor que David tinha por Jonathan e Jonathan tinha por David. Amém? Igreja, às vezes começamos a enxergar-nos de uma vez por todas. E a vez começamos a andar nas veredas e nos caminhos antigos. Não temos um Deus antigo, temos um Deus que é o mesmo Deus antigo, que Ele é intemporâneo e contemporâneo em todos os tempos. Ele é o mesmo em diferentes manifestações e sempre novas. E este Deus escolhe o vil e o menosprezado, aquele que não é contado. E Ele usa as mulheres, utilizou-as para profetizar, utilizou a Débora. Mas não as chamou nem a constituiu por juíza. Senhoras, há alguma coisa a manifestar-se? Tem alguma doutrina para rebater? Venham comigo para a mesa com a Bíblia. Quando quiserem. Sentem-se comigo com a Bíblia, só com a Escritura. Não me venham com nenhuma outro livro, senão com a Sagrada Escritura. Ok? Estamos? Também não digo que se cale toda a mulher, como dizia, não, Paulo, referia-se isso simplesmente à profecia. Cuidado. Também não sejamos os machotes, não, a mulher que esteja calada, não. Em todo tempo, senão o homem e a mulher, toda a palavra que saia pela tua boca seja agradável e temperada e sazonada, com graça para os ouvintes. Amém? E aí aplica-se ao homem, à mulher, em tudo. Assim que, cuidadito, como dizia o outro, ai ai, que aí veio o homem da vara. Mesmo que tu não estejas evidenciado, Deus vê a evidência que há no teu coração. Estão cá? Durante muito tempo, vi e vejo muitas pessoas que se querem evidenciar. Fazem tudo para se evidenciar. Tudo. Chegando mesmo ao ponto de cometer o maior pecado. Para mim é o maior pecado que existe. Que é o pecado da autocomiseração. Pois, já sei, é sempre assim. Comigo é sempre assim, pois. Autocomiseração. Queres que eu te traduza o que é a autocomiseração? E o que é a autoflagelação? Traduz o que é. É nada mais, nem nada menos que a maior manifestação do que é o maior pecado de todos, que foi manifestado pelo anjo Belzebu, que ele quis ser igual a Deus. Chama-se orgulho e caminha sempre com a sua irmã, ou com a sua filha, ou com a sua prima, que é a soberba. Mas depois mascara-se com aquela... sabes, é para que é comigo é sempre assim, sucede-me sempre isto, eu não sei o quê, eu não sei o outro. Cada vez que procuras a evidência,
Não tens de procurar evidência. Deus encontrou o rapaz. O que é que vocês têm? O que é que vocês têm em igreja? E começaram os discípulos. Bom, pá, a gente temos aqui um par de moedas, mas isto não dá para nada. Pá. Tipo a dizer, olha, o que a gente temos não serve para muito. Mas lá houve um que, enfim, conseguiu discernir e viu que havia um rapazolas por ali que tinham os pães e os peixes. E Deus já o tinha visto. Estava à espera que alguém o visse também. Assim que Deus, Ele sempre vê a evidência do coração. Não precisas evidenciar-te para Deus. Deus conhece bem. E Ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Em seguida é incrível que Ele sai dali e é outro milagre. Ou seja, que é o Jesus que começa a andar sobre as águas e acalma a tempestade. Ou seja, o que é que isto significa? É que Jesus manifesta-nos um Deus que é este Deus incrível que tem controle sobre todos os elementos. Significa que nós não podemos controlar absolutamente nada. Ele controla todos os elementos. Ele, se quiser controlar o vírus, controla. Mas como o vírus é fruto da maldade do homem, ao causa que o amor de muitos esfriará, aumentará a maldade. Então, o vírus é causa, ao fim e ao cabo. Todos os vírus que existem hoje em dia da Terra vêm à causa da maldade do homem. Não é que Deus, não. Deus não tem negócio com isso. Quem tem negócio com isso é a humanidade caída. Estamos cá? Então, Deus conseguiu acalmar as tempestades. Mas agora o problema é que tu e eu, o nosso maior problema não é as situações externas. Estamos cá? O nosso maior problema é as situações internas. E então aquilo que Jesus te quer dizer é que Ele consegue acalmar as tuas tempestades. E Ele consegue te fazer caminhar sobre as tuas tempestades. Amém? Se somente não temeres. Porque Ele diz, não temam, sou eu. Não é um fantasma, pessoal, sou eu. Hein? Não sou o fantasma. Porque Ele é o Deus que faz caminhos no meio do deserto. Ele é o Deus que no meio do deserto faz brotar oásis. Ele faz rios onde quer que não há. E em seguida vejamos que em João 9, Ele cura um cego de nascença. Sabes o que é que se passa? É que Jesus quer-te abrir os olhos. Tu pensas que tens os olhos abertos, mas não. Ele quer-te abrir os seus olhos espirituais. Agora, repara uma coisa. Quando tu abres os teus olhos, não é os olhos com estas lentes. Quando tu abres os teus olhos com as lentes do Espírito Santo, acontece o que aconteceu àquele... e aquilo foi um escândalo, porque ele cuspiu para o chão, mandou... toda a gente a olhar, aquilo foi um escandalaço tremendo. Toda a gente a criticar Jesus. Outra vez. Vamos outra vez. Não sei se tu te identificas com aquela malta, não é? Que era um escândalo. Ou seja, imagina-te que tu vens um chamado para a sanidade e o Espírito Santo diz, olha, tem que cuspir para os olhos. Isso é um escândalo. Porque também há muita gente que agarra esses formatos e faz isso simplesmente para... Ok, mas irmãos, eu não estou... Mas aquela forma de agir causou transtornos à instituição que estava criada. Mas aquele homem passou a ver. E quem é que ele passou a ver? Quem é que ele viu primeiro? Quem é que foi? Quem foi? Quem? Mais alto. Estão vivos? Temos de trazer uma máquina de tensão para começar a medir a pressão às pessoas na sala. Quem é que ele viu primeiro? Todos juntos, uníssonos. Quem é que foi? A Jesus. Agora vou fazer a seguinte pergunta. Será que tu vês a Jesus? Será que tu vês a Jesus? Há muitas pessoas aqui que eu já os conheço há muito tempo. E apesar dos vossos defeitos, eu escolho ver em vós a Jesus. Porque Ele tem em vós um depósito que é dele. E isso é o mais importante. Por isso vale a pena lutar a batalha. Por isso vale a pena lutar a batalha. Porque de outra maneira eu recordo-me uma pessoa que é meu pastor, considero sempre meu pastor. E meu amigo, eu lembrava-me uma vez, quando ele estava num culto de quinta-feira, todo sujo de óleo. Também era consternante ver um pastor sempre debaixo de um caminhão de óleo e chegavam lá as pessoas todas eloquentes, em Guatemala, sempre de gravata e tal.
A gente queremos pastor, falar com o pastor principal da Remar e não sei o quê. Então, onde é que... E eles já tinham passado pela oficina e chegaram pela oficina em português e tinham chegado ao escritório. E lá estava o homem debaixo do carro, todo manchado de óleo, as mãos todas sujas. Depois, e lá iam chamar o homem, lá vinha o homem, né? Todo sujo, normal, como ele era. Olha, até o pastor e tal, olha, desculpe, não posso apertar a mão porque tenho as mãos todas manchadas de óleo. E as pessoas... A gente via-lhe as caras, não é? Este é que é o pastor. Este é que é o pastor principal, todo sujo de óleo. Este puto é que é o pastor. Eu já não sou puto, ok. Este é que é o pastor. O gajo anda de moto, meu. Não é próprio. Está a tentar contra a sua própria vida. Ele não põe gravata. Ele vem com t-shirts, às vezes vem com calças sujas. Epá! Ai, meu! Eu não sei se tu já pensaste alguma vez assim. Ou se já sussurraste para alguém assim. Epá, isto não era assim, pá. Isto não era assim, pá. Ai, como isto mudou. Será que consegues ver a Jesus? A questão é que havia um homem que se chamava Isaías, que servia no templo. E servia Uzias, que era um familiar seu, e acontecia que também era rei. É que normalmente a gente gostamos de familiarizar-nos sempre com alguém, não é? A gente gostamos sempre de estar familiarizados com... Gostamos, ou ter alguém da família, não é? É aquele fenómeno das... eu chamo-lhe, com todo o respeito, das manadas. Agora já encontrei outro termo melhor, que é os clãs. Porque lembrei-me sempre dos escoceses e dos irlandeses que continuam a ter os clãs. O clãs da família MacLeod, da família McQueen, da família MacArthur. E que alguns deles emigraram para os Estados Unidos e começaram por fazer os bairros, os boroughs em Nova Iorque. E lutavam entre eles e estabeleciam por ter o tráfico do whisky, do bourbon, do azeite e de muitas outras coisas. Às vezes, sim, às vezes dentro das comunidades cristãs e dentro das igrejas e dentro das alianças tem que haver os clãs dos irmãos, os clãs dos não sei o quê. É uma espécie de clã, não é? E aquilo que criam-se os clãs, por isso é que eu pergunto, será que conhecem este Jesus dos milagres, este Jesus das afirmações perentórias? É que Isaías, ele no capítulo 5 começou a julgar aquele povo e no capítulo 5 ele larga uns quantos ais de penitências e então resulta que depois, quando morreu Isaías, aquela pessoa na qual se apoiava, já sabem, aquela pessoa, como era rei, tinha autoridade e tinha poder, fazia-lhe uns favores. Não sei se me percebes. Fazia-lhe uns... Já sabes, a gente somos portugueses, não somos? E os brasileiros aprenderam alguma coisa connosco. E as pessoas de Angola, naqueles países que infelizmente nós, no passado, que agora já se quer-se tentar voltar atrás ao passado para voltar a... Então, há muitas manhas que vocês lá têm, pá, perdoem-nos, mas foram os nossos antepassados que ensinaram, pá, perdoem. Sinceramente, perdoem, porque nós hoje lutamos conflituosamente com isso, ou seja, nós participámos em todas as corrupções que existiram entre certos e determinados países, nomeadamente, enfim, os mais próximos, que são aqui os palopes africanos, e agora queremos ir para lá contar histórias de moralidade, como se nós fôssemos umas virgens santíssimas. Tivéssemos toda a vida na igreja como beatas e nem sequer nunca tivéssemos saído da igreja. É incrível. E às vezes assim aconteceu. O Isaías, o homem pensava que estava no auge da sua carreira, enfim, ali de servo do Senhor e começou a largar postas de pescada para o povo. Mas depois viu algo, porque Deus abriu-lhe os olhos como abriu este cego. Ele diz a palavra do Senhor... Ele viu o Senhor assentado no trono cheio de querubins e lanças e ele começou a alucinar, uau! E depois a seguir, de repente, quando ele tirou os olhos do Senhor, olhou para baixo e disse assim, ai de mim que estou perdido, porque então viu-se a ele mesmo. Sabes, é quando tu te vês a ti mesmo, depois de ver ao Senhor, então vês que tu não és merecedor da graça. E então a seguir tu vês que tens a mesma condição dos demais que antes julgavas.
Estás cá? E essa é a maravilha. Então, por isso, repara bem as coisas. É que Paulo disse as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram penetrar, nem penetraram no coração do homem, são aquelas que nos preparam para aqueles que os amam. E a seguir vem o sétimo milagre, que é preponderante. Jesus permite que o seu amigo Lázaro, porque ele podia ter chegado antes da sua morte, sítio onde ele pousava várias vezes durante o seu ministério itinerante, em Betânia, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Ou seja, ele permite que ele seja enterrado. E de repente chega lá no meio do funeral e não os deixa nem sequer passar o luto. Chega lá e o que é que ele faz? Sai fora, porque eu podia ter mandado sair, porque eu estava num cemitério, imagina se ele dissesse só sai fora, saíam todos fora. Hã? Aleluia? Estás a entender isto? Ou seja, o poder da ressurreição. O mesmo que ressurgiu nos mortos, nos fará ressurgir dos mortos. Porque é que há tanto também da morte no meio dos cristãos? Se aquilo para nós é morte, na verdade é ganância, dizia Paulo. Amém? Ou seja, não há, é um cruzar de barreira, ou seja, é difícil de encarar. Sim, é um cruzar, é algo, ou seja, é algo que pode nos fazer consternação. Repara, nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. E agora passamos para as 7 afirmações. Eu sou o pão de vida. Ok? Em seguida diz Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Quem não me segue andará em trevas. Em sim, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Toda a gente conhece as afirmações. Eu sou o bom pastor. Sim, eu sou o bom pastor. E ainda que ande pelo vale da sombra e morte, não temerei a mal algum, porque Ele é o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, João está a mostrar-nos o número. Qual é o número? 1? Não, 7. E qual é que é o 7? É a plenitude de Deus. 7 é o número de Deus. É o número da plenitude. É o número de tudo está completo. Ao 7º dia, a obra de Deus ficou completa. E o que é que Deus fez? Deus descansou. Jesus ia caminho a Samaria. E o que é que ele fez quando chegou ao poço de Jacó? Sentou-se, porque diz, Jesus ia cansado da viagem. Cansado. Jesus, cansado da viagem. Agora, antes de chegarmos a esta afirmação, porque está lá perentoriamente, porque Jesus cansou-se da viagem e sentou-se. Eu quero que tu penses nesta afirmação. Eu queria pedir que me colocassem ali em cima João 4. Verso 6. Jesus, pois, cansado, numas versões bíblicas diz da viagem, noutras diz cansado do caminho, sentou-se assim, junto, ou no poço. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Ora, quero-te chamar a atenção primeiro para isto. Olha lá para baixo. O que é que diz ali? A hora? Ajudem-me lá que é preciso fazer mais rápido. Sexta. A hora? Não é da sexta, pois não, é a sexta. O que é que sexta indica? Que número é que é a sexta? É o número 6. Qual é que é, a nível teológico, o que é que significa o número 6? Só quer falar de 3 números, 5, 6 e 7. O 7 já dissemos? O que é o 6? Aleluia. Recordemo-nos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Estamos cá? Eu pergunto-me, conheces este Jesus? O Jesus que fez todas aquelas coisas e muito mais. E que disse, eis que eu vou, mas não vos deixo órfãos. Eu deixo-vos o Espírito Santo. E coisas maiores das que eu fiz, fareis vós e todos aqueles que virão depois de vós. Eis que esta promessa é para vós e para todos aqueles que depois crerem. Mas ainda quero introduzir outro número, que é o número 5. 5 são as dádivas da graça, 5 são os ministérios, porque Ele deu dons. Dons são graças, são carismas ao homem. E 5 é o número da graça, porque pela graça, diz aqui, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela graça pela qual, mediante a fé, alcançamos redenção em Jesus Cristo. Amém? Para que não nos possamos jactar. Agora eu quero uma coisa assim, diz que o Espírito, diz comigo, o Espírito vivifica. A letra mata, a sabedoria envanece. Tu queres-me dizer que os fariseus eram tipos que não sabiam? Ajudem-me, por favor, que eu quero terminar. Levo 45 minutos, só tenho mais 5 minutos. Não vou ter que ter 10, tenho que fazer 55 minutos. Desculpem lá. Então, os fariseus sabiam ou não sabiam? Ou seja, sabiam ou não sabiam? Foram à escola ou não foram à escola? Pela tradição judaica, quando alguém queria que o seu filho entrasse, já fosse pela linhagem de sacerdote, entrasse para aprender com o rabino, entrava pela linhagem. Se não fosse pela linhagem, se fosse alguém adinheirado, tinha que pagar ao rabino, que era para ser ensinado. E aí ficava ali e já fazia parte, então, da escola farisaica, fosse ela fariseus ou saduceus, que eram duas escolas de pensamento diferentes, mas apoiadas na lei. Eles conheciam ou não conheciam a lei? Eles sabiam ou não sabiam a lei? Agora, a pergunta é, eles conheceram a Jesus ou não conheceram a Jesus? Poucos foram aqueles que conheceram a Jesus. Nicodemos conheceu a Jesus. Alguns mais dos fariseus principais conheceram a Jesus e seguiram a Jesus e sofreram penalidades por isso mesmo. A questão é, tu e eu, a igreja hoje, independentemente da escola que tu tivestes, conheces a este Jesus que João reporta. A este Jesus que fez milagres. A este Jesus que te redime de ser do número 6 e passa-te para o 7 e para o 5. Alcança-te no 5 e cruza por cima do 6. E diz-te, a tua condição de 6 decaído já não existe porque eu paguei o preço. Eu fui à cruz e disse, consumado está. Ou tu queres continuar na luta eterna, como dizia a canção, que é um poema de Mike Scott. Ele dizia, eu vou continuar a fazer as coisas à minha maneira. Ok, ele concluiu por dizer, eu tentei fazer as coisas, inclusive da maneira que algumas pessoas me disseram. Cuidado em que poços é que tu te paras para beber. Há muitas pessoas que estão paradas em poços que bebem água envenenada. Cuidado com os sussurros da água que tu bebes. Cuidado com as redes sociais onde tu te nutres a tua alma. Pode ser água envenenada. Cuidado com a literatura que é a água, que é a letra, que te quer trazer uma sabedoria que vai envenenar a tua alma, que não te deixa ver o Espírito, que em vez de dar uma camada como as águias, que te faz ver aquilo que o Espírito Santo quer que tu vejas, não, entenebrece-te a mente e a alma e inclusive faz-te crer que tu és mais sábio que os outros. Cuidado, porque Jesus parou no poço de Jacó. Quem é Jacó? Ajuda-me, quem é Jacó? Ele é o Deus de Abraão, de alianças, de Isaac e de Israel. Não, de Jacó. E quem é Jacó? O enganador que foi transformado no príncipe. Israel.
o povo da promessa que será e nunca deixará de ser, no qual fomos nós enxertados na videira. Amém? Há algo na Escritura de João 4 que nós temos acostumado a sempre a um Deus que é como um supridor das nossas necessidades. Acostumarmos a um Deus que é um recurso, a um Deus que é utilitário, a um Jesus que é um Jesus muito tranquilo, que é um Jesus que é amor. Mas este Jesus que nos é apresentado aqui é um Jesus que causa consternação. É um Jesus que vai para além de qualquer entendimento pode descrever. Ele chegou, entrou pelo templo e virou a mesa dos cambistas e disse: isto não é casa de salteadores, isto é casa de oração, isto é a casa do meu Pai. Amém? Isto não é casa de promoção, de marketing. Qual é que é o Jesus que tu adoras? É esse Jesus? Ou é o Jesus que vai até à Samária? Aí é o sítio onde ninguém queria ir. É o sítio que tu provavelmente não queres ir, porque tu não queres enfrentar certos e determinados problemas. Tu não te queres enfrentar a ti mesmo. Tu não queres enfrentar aquilo que não enfrentaste durante anos, que vai lá e está lá, é generacional e é genético. Mas Deus dos milagres, o grande eu sou, o pão da vida, o da ressurreição, a água de vida, o bom pastor, a porta das ovelhas, Ele pode quebrar, se somente nele creres. Amém? Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que tu adoras? Que Jesus é que tu segues? Mas ele disse, era necessário, necessito passar. Jesus necessita passar por Samária. Ele necessita passar pela tua Samária. Porque tu no teu coração tens uma Samária. Ele necessita passar porque provavelmente na tua Samária há algo lá dentro que é aquela samaritana. Agora a pergunta é, Jesus estava cansado. Eu vou recordar uma escritura que todos nós conhecemos. De Isaías 40. Porque isto parece um grande paradoxo. Jesus cansado, Jesus, Deus cansado. Quando vamos a Isaías 40, 27, que diz: porque dizes ao Jacó e falas a Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa desperdício ao meu Deus. Não sabes, mas tu não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa. Jesus, Deus, completamente Deus, completamente homem. João 4,6, por favor. Cansado. Isaías 40, 28. O Senhor, o Criador, o Senhor, Deus, completamente Deus, significa Jesus, completamente Deus, diz: Criador dos confins da terra, não se cansa. Paradoxo. Deus engana? Deus não engana. Pus-me a olhar para estas duas escrituras e comecei a pensar e a meditar e disse: Senhor, mas tu não te cansas? Como é que podias estar cansado? Sim, a sua condição humana podia estar esgotada, ou seja, eram 3 dias de viagem. Desde o ponto de onde eles estavam a batizar até Samaria, eram 3 dias de viagem. Mas é impossível, tu não te cansas. Tu andaste 40 dias no deserto a ser provado pelo inimigo. Tu não te cansas. Tu não te fadigas. Não. Tu inclusive dás-nos forças. Tu tens tanto poder. Como é que tu te cansas? Então o Senhor mostrou-me algo incrível. É que Ele não se referia a Ele. É que Ele estava à espera de uma mulher. E essa mulher ia ao poço a uma hora a que ninguém ia. Porque ela estava cansada. Que as pessoas evangélicas, das instituições religiosas, e essa pessoa provavelmente até podia ser da nossa igreja, estava cansada de ser vista como era. Cansada. Não era Jesus que estava cansado. Ele estava à espera de uma mulher que estava cansada. E essa era a mulher que estava cansada. Mas o Deus que não se cansa parou
E ali deu-nos uma imagem de cansaço, para mostrar-nos que o cansaço era daquela mulher. Ela estava cansada de ser apontada como uma mulher que tinha tido 5, voltamos ao número 5, 5 maridos, 5 impérios conquistaram Samaria. Não sei por quantas fases da tua vida tu foste conquistado, por quantas é que passaram, por quantas desgraças é que já passaste, por quantas batalhas. Podem subir os irmãos da alabança e vamos terminando. Ficamos aqui, simplesmente, não era Jesus que se cansou. E porquê é que tu te cansas? Provavelmente, amigo, eu canso-me muitas vezes. Eu canso-me de dizer sempre as mesmas coisas, às vezes sempre às mesmas pessoas. E alguns têm aquele efeito, eu costumo... Eu lembro-me quando estava na América Central, havia de moda, houve uma altura que havia aqueles cãezinhos de plástico e de borracha que se punham nos tabuleiros dos carros. Era muito giro, a gente levava, imagina-te, aquilo ali eram só picadas, estradas de terras de limestone, e então o cãozinho ia no tabuleiro e ia sempre assim. E há pessoas que a gente vai falar com elas e dizem, não, irmão, e tal, e ele, sim, tens razão, sim, mas nunca mudam. Há outros que a gente vai falar com eles, não, mas o que é que me estás a dizer? Não recebem. Agora voltemos a algo incrível, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, ele fez todas as coisas e ele continua a querer fazer todas as coisas. Ele começou a ter uma conversa com aquela mulher e basicamente não era uma conversa religiosa. Ela voltou a apoiar-se nas tradições da sua cultura, a dizer que havia uma inimistade. E há pessoas, quando tu começas a ter uma conversa com elas, elas dizem, irmão, mas é cá uma inimistade, pá, é que eu sou desta cultura, é que eu penso desta maneira. Não, e começam a apoiar, os seus argumentos são argumentos baseados nas diferenças. Deus, no qual não há diferenças. Não há grego, não há judeu, não há romano. Para Ele são todos iguais. Nele houve redenção completa na cruz do Calvário para toda a criação. Ele ama toda a criação de forma igual, porque Ele estava lá desde o princípio. Onde é que Jesus se sentou? Samaria. Para quê? Refere-se a quem? Perdão, quem? Falar com ele. Quem? A mulher samaritana. Para quê? Para lhe pedir água. A água de vida vai pedir a uma mulher que lhe dê de beber. Reparem os paradoxos. Para quê? Não, vamos indo ao porquê. Porque ele estava cansado. E agora aqui metemos uma data de pontos de interrogação. Era ele que estava cansado? Pensa nisto. Era ele que estava cansado? O que não subsistiu ser em forma de homens? Reparem uma coisa em Hebreus, diz, temos um grande sumo sacerdote, no qual não se possa compadecer das nossas fraquezas, porém, Ele, como nós, em tudo foi tentado. A única diferença é que foi sem pecado. Amém? Agora, esse mesmo Deus, reparem uma coisa, a Bíblia, o verso mais pequeno da Bíblia diz... O quê? Jesus chorou. Jesus homem chorou. Jesus homem disse, estou triste até a morte. Jesus homem diz que estava cansado. Mas não era ele que estava cansado, era a mulher que estava cansada. Porquê estava cansado? E de quem é que ele estava cansado? E termino com isto. Porquê é que ele estava cansado e de quem é que ele estava cansado? Podia ser de Pedro, ou seja, Pedro era um tipo cansativo, ou seja, Pedro, não sei se conhece aquelas pessoas que tu queres dizer alguma coisa e começam logo a disparar. Há alguns que não se calam nem debaixo d'água. Tu fazes-lhe uma amona e continuam a falar. Alguns, enfim, e era assim Pedro, mas Senhor, eu dou a minha vida por ti. Não era de Pedro. Ele entendia o coração de Pedro, ele tinha perdoado a Pedro, ele sabia que ele ia negá-lo. Definitivamente ele estava cansado de uma coisa, é que ele estava cansado do seu povo, dos fariseus. Ele vinha para ele estava a tratar sempre com carinho de explicar-lhe quem ele era, e eles simplesmente estavam sempre a prová-lo, a dar-lhe rasteiras, a pôr-lhe armadilhas. Mas ainda, ele agora aqui estava ali cansado. E aquilo que eu te pergunto é, se tu estás disposto a permitir que Deus faça uma rota direta ao teu coração. Por Jesus estar cansado,
Jesus, homem cansado, será que ele tinha perdido o poder? Cansaço é sinónimo de fraqueza? Pergunto. Então, em vez de tu te começaste a desculpar com os teus argumentos, com aquilo que te rodeia, sem sequer conhecer as jornadas das pessoas que te rodeiam, é que há pessoas que não conhecem a jornada. Há pessoas, às vezes, que não se conhecem um ao outro, não conhecem a sua história, não conhecem o percorrido. Não tires conclusões precipitadas acerca daquilo que te rodeia. Há pessoas que tu podes considerar fracas, mas provavelmente somente estão desgastadas, estão a passar por um momento de fraqueza. E porque estejas cansado ou estejas a passar por um momento de fraqueza, isso não faz de ti fraco. Jesus cansado, o eu sou o pão de vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ouvimos depois dizer, eu estou cansado. Ele não estava cansado, a mulher estava cansada. Mas ele não se cansa. Ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se fatigarão. Queres-te pôr de pé para terminarmos? Mas repara bem, aquela mulher ficou diante de Jesus e, perplexa com aquela pergunta, começou a conversar com Jesus. E eu quero fazer-te uma pergunta que vai aparecer ali. E podem desligar as luzes um bocadinho. Em que poço é que tu estás sentado? Em que poço é que tu te sentas quando estás cansado? Aquele poço era o poço de Jacó. Era uma herdade que ele tinha recebido do seu pai. E outra pergunta para aqueles que são pais. Que poços é que tu escavas para os teus filhos, para que eles possam beber de uma água? Qual é que é o poço que tu escavas para os teus filhos? Ou qual é que é o poço que tu escavaste para os teus filhos? Jesus sentou-se no poço de Jacó, no poço de Israel, no poço do seu povo, do povo do qual ele pessoalmente já, enfim, ele veio para os seus não o receberam. A questão é que Jesus colocou algo grandioso dentro de ti. E quando ele faz aquela pergunta à mulher, na realidade é que ele estava a olhar para a mulher e estava a dizer, há algo dentro de ti. Eu vim aqui porque há algo dentro de ti que é grandioso. Mas tu estás habituado e ele simplesmente a ver as coisas que estão à superfície. Tu julgas como a maioria do estabelecimento religioso julgas. E como fazes isso, jamais verás aquilo que está. Por isso é que aquele cego, quando lhe caíram as escamas da ceguez, que era cego desde o nascimento, e viu a Jesus, era impossível. Ele não podia deixar de estar grato a Deus. Então, quando ela teve aquela conversa com Jesus, então ele disse, então, Senhor, se tu tens essa água que me tira a sede, dá-me de beber. E então ela foi a correr, fazer aquilo que os seus discípulos não fizeram. Aquilo que tu não entendes é quando Jesus quer ter um encontro direto connosco, ele simplesmente quer dizer, olha, Jesus quer dizer-te uma coisa nesta manhã, muito fácil, e para nós terminarmos de uma maneira muito, 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 muito simples. O pão da vida, a luz do mundo, ele levantou-se no dia da grande festa e diz, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fará com que nele haja uma fonte de água-vida que jorre para a vida eterna. Mas provavelmente tu estás com água engarrafada. A luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição. Eu sou o sétimo homem. Aquela mulher tinha tido 5 maridos. Agora estava com um homem que era o sexto, que era a natureza caída. Era a 6ª hora, a hora da natureza caída, onde ninguém havia, ia escondida, como Nicodemos, que foi escondido ter com Jesus, para que ninguém o visse, com vergonha, como muitos que têm no fundo vergonha. Então vê uma coisa, Jesus era o 7º homem, o homem da plenitude. Agora é assim, tu podes levantar as tuas mãos e louvar ao Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz,
porque Ele é todas aquelas coisas que estão descritas em João. Mas, no entanto, Ele fez todas aquelas coisas. E a prova do poder de Deus não é que Ele tenha feito todas as coisas. A prova do poder de Deus é quando Ele se sentou, o Deus, completamente Deus e completamente homem, cansado, significa que Ele não tinha deixado de ter poder, porque Ele é uma fonte inesgotável de poder. A questão está, seja qual seja a situação que tu estejas, tu podes permitir que Deus se sente contigo no teu coração e que Ele transforme o poço no qual tu estás sentado e que Ele transforme o teu coração numa fonte da qual possa jorrar uma água que é viva e que tu possas deixar de beber água envenenada. Queres fazer isso nesta manhã? Não é um negócio que é comigo, é um negócio que é contigo e com o Senhor. Queres orar a esse Deus? Ao Deus que é o sétimo homem. Ele é o sétimo homem. Ele é o grande eu sou. Ele era antes de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. Tu queres deixar de estar sentado à beira desses poços que a única coisa que trazem ao teu coração são veneno? Tu queres deixar de olhar para trás e começar a olhar para a frente, porque Ele disse que maiores são as coisas que vós fareis, maiores são as coisas que estão por vir do que aquelas que já foram? Maior é a glória postreira? Não, maior é a glória vindoura. Tu estás a pensar que aquilo que tu experimentaste antes é que há muitos, não, é que as minhas experiências, as tuas experiências já passaram. Deus tem coisas muito maiores. Tu queres fazer como Paulo e aquilo que eu tinha, aquilo que eu conhecia, a sabedoria que eu aprendi, o erudito que eu era, a minha família, o meu passado como judeu de judeus, tudo isso eu tomo por lixo pelo supremo conhecimento de Jesus e eu ponho o meu olho no alvo. Tu queres fazer isso? Então simplesmente, se tu queres louvar a esse Deus, levanta os teus braços aos céus nesta manhã e rende o teu coração ao Senhor, porque Ele é o sétimo homem. Ele é aquele homem, Deus homem e Deus, completamente Deus e completamente homem. Esse supremo sumo sacerdote Melquisedeque, do qual nós temos sempre a eterna misericórdia, porque Ele também padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, pelos quais nós fomos tentados. E nele não houve pecado, e ainda assim a Ele aprove-lhe dar-nos misericórdia eterna. E hoje querer renovar-nos na força da sua salvação, para que nós deixemos de ter um estanque que seja removido e tenhamos uma fonte inesgotável, que sacie não somente a nossa sede, mas senão a sede de muitos que possam beber a água que é a água de vida, que é Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, louvamos o Teu nome, Senhor, por aquilo que Tu és. Tu és um Deus que abre caminhos no deserto. Tu és um Deus que abre caminhos no deserto, Senhor. Senhor, Tu fazes, meu Deus, milagres a cada dia, mas nós não Te procuramos por aquilo que Tu fazes, mas sim por aquilo que Tu és. Tu és o sétimo homem, Tu és o Deus pleno, Tu és o Deus da graça que Te aprove salvar-nos para sentar-nos contigo em lugares celestes. Oh Pai, Te agradecemos, retira de nós toda a confusão, Senhor. Não queremos ser sábios na nossa própria opinião. Não queremos buscar, Senhor, caminhar de acordo às nossas forças ou de acordo ao que as pessoas nos dizem. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos caminhar no poder do Teu Espírito, Senhor. E ainda que estejamos cansados, sabemos que não podemos fraquejar. Não fraquejamos, Senhor, porque és Tu quem nos levantas, quem nos suporta. Queremos esperar em Ti para que Tu nos faças levantar e possamos voar como as águias. Podemos correr sem nos fatigar, porque corremos contigo, Senhor. Corremos contigo, Senhor. Apoiamos na força do Teu poder, Senhor. Queremos, meu Deus, não ficar estendido nas encruzilhadas. Não ficamos estendidos nas encruzilhadas, porque Tu inauguraste um caminho santo, Senhor, no qual nós podemos caminhar confiadamente. Não é que precisamos de saber muito, precisamos conhecer-te a Ti, o Deus vivo, o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus da redenção, que viveu, vive, venceu o Redentor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nesta manhã, louvamos-te a Ti, Senhor. Louvamos-te, Senhor.
Tu és o Deus que faz caminhos no deserto. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos e louva a Deus. Louva a Deus. Sim, Senhor Jesus, tu estás aqui, Senhor.